Olá, sou o professor Raimundo Silva. Vamos dar continuidade ao nosso treinamento com switches LAN. Fundamentos do switch. O switch Ethernet camada 2 toma suas decisões de encaminhamento com base apenas no endereço MAC Ethernet da camada 2. Se você observar aqui essa representação desse pequeno switch aqui de 4 portas, o switch ele vai ter uma tabela de endereços MAC. Essa tabela basicamente vai trabalhar com a porta e o endereço MAC. Quando você tira um switch da caixa e liga ele na tomada, essa memória, essa tabela está vazia, porque ela fica na memória RAM, não é salva, e toda vez que você desliga ela se perde. Então ela vai estar vazia. Então quando uma máquina quiser fazer alguma transmissão, por exemplo, imaginando que essa máquina vai fazer colocar um quadro no meio, quando as informações chegam na porta 1, o que o switch identifica? Olha, na porta 1 eu tenho o endereço MAC 000A. Quando essa outra máquina C coloca alguma informação, pode ser uma solicitação ou uma resposta, tanto faz, que entra pela porta 3, ele diz, olha, na porta 3 tem o MAC 000C. E assim, esse switch ele vai aprendendo as máquinas que estão fazendo parte daquela rede e em que porta elas se encontram. Tá? Então, o switch ligado terá uma tabela MAC vazia, pois ele ainda não aprendeu os endereços MAC dos quadros PCs conectados. E é assim que ele vai funcionar. Então, aprender endereços MAC. O switch cria dinamicamente a tabela de endereços MAC. O processo para saber o endereço MAC de origem é, observa aqui, que nesse caso, como eu tinha falado, chegando uma informação por uma porta, essa porta é acrescida na tabela juntamente com o endereço MAC que chegou por essa porta. Então, você observa, obviamente, que o switch, ele, ao receber a sinalização, ele desencapsula e verifica qual é o endereço IP de origem. Ora, se pela porta 1 está entrando esse endereço, assim ele vai colocar na tabela MAC. Né? E no caso aqui, por exemplo, caso não tenha este endereço MAC de origem, nem a porta de entrada na minha tabela, vou adicioná-los. Então, muito bem. Então, os switches analisam todos os quadros de entrada para o aprendizado da nova fonte de informações. Se o endereço MAC de origem for desconhecido, será adicionado na tabela juntamente com o número de porta. Se o endereço MAC de origem do switch atualiza o time de atualização, ou seja, isso varia de sistema operacional para sistema operacional. Essa tabela ela é dinâmica. Se essa máquina coloca alguma informação, ele vai associar a porta ao endereço MAC. Mas vai ficar eternamente aqui? Não. Vai que essa máquina é desligada e ela não transmite mais nada. A pessoa terminou o serviço e foi embora. Vai ficar aqui ocupando a tabela MAC com essa porta, esse endereço? Não. Então, depois de um tempo, que varia de sistema operacional para sistema operacional, esse endereço MAC ele é limpo da memória, né, dessa tabela. Tá? Então, se, por exemplo, eu recebo a porta 1 000A, passa algum tempo e outra informação, pela mesma porta e o mesmo endereço MAC, ele vai só atualizar o timer, para dizer, olha, ele acabou de enviar. Né? Porque senão o tempo seria contado e ele acabaria retirando da tabela. Então ele só atualiza o tempo. Olha, acabou de chegar, então zera o tempo que tinha e eu começo a contar de novo um determinado período de tempo. Então, por padrão, a maioria dos switches Ethernet mantém uma entrada na tabela por 5 minutos. Né? O processo de encaminhar o quadro MAC de destino é o seguinte. Ora, então você observa que uma determinada informação, né, chegou aqui, ó, o quadro. MAC de origem 000A. Então, se ele não conhecia, ele colocou aqui na porta 1 000A. Muito bem. Só que é a única, neste caso, a única entrada que ele possui. O destino é 000D, mas ele não sabe onde está 000D, porque não recebeu ainda nenhum quadro dessa máquina. O que ele faz? Nesse momento, ele tem que encaminhar por todas as portas, porque ele não sabe em qual porta está. Então, ele encaminha pela porta 2, 3 e 4. Ele não vai encaminhar pela porta 1, porque pela porta 1 ele já sabe que está a máquina 000A. Então, ele sempre transmite, quando necessário, para todas as portas, menos a porta de origem que o quadro entrou. Ok? Então, ele manda por todas as portas. Tá? Manda por todas as portas. O que acontece com a máquina 000B? A máquina B, perdão, aqui, né? Ela vai receber, percebe a sinalização na camada 1, desencapsula para a camada 2 e verifica. Esse endereço MAC, qual é o destinatário? Ah, é o 000D. Aí eu sou o B, desprezo. Jogo fora. A máquina C vai fazer o mesmo procedimento. Percebe a sinalização na sua porta, na placa, eleva para a camada 2. Qual é o endereço MAC de destino? É
o 000D. Eu sou a máquina C. Despreza. E, por sua vez, a última máquina aqui, que é a D, o que ela vai fazer? Percebe a sinalização, desencapsula para a camada 2. Percebe. Qual é o endereço MAC de destino? 000D. Sou eu. O que eu faço? Desencapsulo para a camada 3. Envio para a camada 3 para tomar as providências. A minha parte, enquanto camada 2, eu já fiz. Ok? À medida que o switch recebe quadros de dispositivos diferentes, ele é capaz de preencher sua tabela MAC, examinando o endereço MAC de origem de cada quadro. Então, no caso aqui, a máquina 4, ela vai responder uma solicitação. Tá? Quando ela fizer essa resposta, responder a solicitação da máquina 1, né, no retorno, aí, entrando pela porta 4, o switch vai aprender que na porta 4 tem a máquina 000D. Né? Quando a tabela de endereços MAC do switch contiver o endereço MAC de destino, ele poderá filtrar o quadro e caminhar por uma única porta. Então, nesse caso aqui, quando ele já sabe, ele tem a porta 1, 000A, e na 4, 000D, quando ele recebe essa solicitação aqui pela porta 1, o que o switch faz? Encapsula para a camada 2, qual é o endereço MAC de destino? 000D. Tenho ele aqui na minha tabela? Tem. Em qual porta? 4. Aí ele pega o quê? Encapsula e envia unicamente para a porta 4, porque ele já sabe onde está, né? Mantendo livre de tráfego as portas 2 e 3. Então, o switch recebe o quadro Ethernet, examina o MAC de origem, percebe que o endereço MAC não está em sua tabela, portanto, adiciona o MAC e o número da porta de entrada. Em seguida, o switch examina o endereço MAC de destino, percebe que o endereço MAC não está em sua tabela, por isso inunda em todas as